Adultização, Felca, vamos lá. Pesquisa realizada. Geralmente eu reajo aqui a coisas mais engraçadas, mais leves, mais de boa. Hoje é um assunto um pouco mais sério, que tá em alta aí no momento. E que, mano, é algo que o Felca fez o que tinha que fazer, certo? E vamos reagir aí que eu ainda não vi esse vídeo. Com o apoio da Organização das Nações Unidas, analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila. Ei! Já foi comer das minhas? Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado. E como desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Quai. É foda, né, mano? Hoje em dia o pessoal faz qualquer coisa pra poder monetizar e ganhar view, né, mano? Seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. Meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já, eu durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Fala. Vamos lá, mano. Isso aqui, esse moleque deve ter o quê? 15, 16 anos, por aí. Tá ligado? Mano, primeira coisa que nem sempre dá pra acreditar que isso é verdade, tá ligado? Nem sempre dá pra acreditar que ele realmente tá ganhando dinheiro com isso. Mas, mano, beleza. Ele quis empreender e tal. Mas, mano, é uma parte da juventude dele que ele tá perdendo, tá ligado? Que ele tá incentivando outras pessoas a perder. E, porra, tipo assim, uma pessoa que desde pequeno tem um sonho de... eu quero ser médica. Eu quero ser advogada. Eu quero ser... acaba não realizando porque se ilude em, tipo, querer viver do digital, tipo, com dropshipping, coisa assim, né? E, mano, e outra coisa também que tem muita, mano, até, porra, amigos meus, antigamente, eu conhecia, mano, esse fico maluco o dia inteiro, caralho, preciso de dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer digital, preciso não sei o que, sabe? E acaba não dando certo de vez em quando, às vezes, a maioria das vezes, e a pessoa se frustra, tá ligado? Meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda por afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais existe é a gente mimizenta que dá desculpa pelo exatamente, fracasso exatamente. Ninguém tem culpa pelo seu fracasso, sim, somente você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, faça. Exatamente. Entende?
Então, esse que é o ponto. E independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez, no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo... marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara, porque que ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Não, eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida, cara. Ai, que vontade de enfiar uma crítica da razão pura no meu cu. Sabe o que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso nem ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Confere esse trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, eu vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. E depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e Mano, eu particularmente não conhecia. Bordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição. As críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. Mano, tipo assim, quando a pessoa ganha fama, já tendo uma idade maior, tipo, porra, tendo de, porra, 20 anos, tá ligado? 20 e poucos, 30, ele tem consciência de como lidar. Às vezes não, né? Nem sempre. Mas a maioria tem consciência de como lidar com isso. Agora, uma criança, mano, imagina, tipo, porra, tu é uma criança e do nada tua história fica famosa no Brasil todo, mano. Tá ligado? As pessoas param na rua, Abel, tudo bem? Tu é Abel, né? Pode tirar uma foto? Já pensou? Mano, na cabeça de uma criança, velho, de tipo 7, 8 anos, mano, é loucura, tá ligado? Como é que a pessoa vai saber lidar sobre isso, mano? Com isso.
A culpa que ela Nem sentiu, sempre o dá. trauma. Em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia, então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que piore. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Isso aí é foda. Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu vou ter fome não. Eu já fui com medo de novo. Brincadeira. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi a vida. Camila! Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Eu ia me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando vocês? Primeiro de dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então tu só faz 15 anos que vem. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo? É, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, serem influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila, ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita.
Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou Faz todo sentido. pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa e tanto. Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é isso? É. Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público. Mano, e nisso pode ter... Isso não pode ter um monte de homem que realmente, tipo, é pedófilo, tá ligado? Mano, é muito errado, velho. Completamente errado. 17 anos. A Camilinha foi exposta a Realmente dá até um negócio ruim assim de ver, mano. Dá um negócio ruim. um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios, um pós-operatório enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Tá tirando a roupa, rebolando pro pai, sentando com força. Bota. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo... Mano, eu tava comendo terra, tava brincando de Max Steel e andando de bicicleta, mano. Me estabacando no chão, jogando futebol descalço, arrancando a tampa do dedão. Cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam pra limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número. Um dos piores casos de adultização, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia, mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que é... Nossa, velho. 14 anos, mano. 14 anos.
Mano, uma mãe. Nojo. A produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam pra quem administrava o que quisessem desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas pra essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa... Mano, 14 anos, mano. 14 anos. Mano. Ela praticamente... Mano... Meu Deus, cara, não sei nem o que falar. Marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade. Mano, eu tô arrepiado vendo esse vídeo, mano. Arrepiado. Eu tô com o pelo curto, não dá pra ver mais. Mano, tô arrepiado. De como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma pra uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar em muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior eu falei sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa pra isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. E é completamente inaceitável pra mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários... Verdade pra caralho, é verdade, mano. Verdade. Mano, tipo assim, qualquer... Mano, YouTube, TikTok, qualquer um poderia fazer alguma coisa pra, tipo...
não deixar esses vídeos sair, pelo menos, mano. Sair. Porque, por exemplo, uma vez eu criei um canal sobre moto. E eu postei um vídeo de um cara empinando, né? Eu não sei empinar, eu não faço essas coisas. Mas eu postei um vídeo de um cara empinando, pá, fazendo umas manobras. E daí, tipo, eu olhando pra moto e a moto fazendo não, tá ligado? Falando não. Mano, o vídeo foi tirado do ar porque tinha um cara empinando. Como é que então, tipo, um vídeo de um cara empinando sai do ar? Tipo, o TikTok não deixa postar, mas um vídeo de uma criança sexualizando pode ir. Mas que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer pra amanhã, nem sequer pra hoje. Tem que acontecer pra ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem... Nossa, mano, que nojo. Puta que pariu, mano. Esses caras fazem troca de conteúdo. Meu Deus do céu. Abrir um desses perfis que estão pedindo troca. É muito nojento, mano. É muito... Nossa. Trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Child Porn, em português pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo engajamento, sabem do que se trata. Monitorado pelo pai ainda tava escrito, mano. Parabéns. Parabéns, tá, pai? Parabéns. Mas deixa acontecer, ou até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente. A criança. Além de que é... Mano, monitorado pelo pai, mano. Mano... Muito comum, pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças pra atrair esses pedófilos pros perfis dela. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago pra qualquer pessoa normal que vê isso daqui. Puta que pariu. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Eu precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar destruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado e não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz para o problema, tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo.
Verdade, Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta Caralho, do o Felca é muito inteligente. zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram, zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né? Girl, Kid e tudo mais. E fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada. Vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali de humor, comédia e tudo mais. Mas começa a aparecer uns conteúdos de crianças, tá? Aqui já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram. Link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha, link em bio, todos os comentários, você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram pra fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz, sabe? Será que é tão difícil pra plataforma buscar esse conteúdo, entender o que tá acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Isso é nojento, mano. Isso é nojento, velho. Mano, eu não tinha ideia de que... Tipo, não tinha ideia de que isso acontecia, tá ligado? Nossa, mano. Tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que tá acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil. Mano, eu tô tudo arrepiado, mano. Vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilha o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram. Na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém tá vendo, você não tá vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim, meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas... o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode... Mano, dinheiro, né, mano? É dinheiro. Mano, imaginar que, tipo, os pais fazem isso com os filhos pra poder ganhar dinheiro em cima deles, mano. Mano, sexualizar teu próprio filho, tua própria filha, parça. A própria filha, mano. Um pai fazer isso, mano. Ter uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Dre. E elas entendem que esse conteúdo... Nossa, eu tô ficando ruim, mano. Tô ficando ruim nesse vídeo. Eles dão mais visualização porque é um público formado por pedófilos. Existe um público interessado. E deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais essas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem
o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ela é pra estar brincando e se desenvolvendo, não produzindo conteúdo. Nem que não seja um conteúdo desse teor, não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra entregar esse tipo de conteúdo. Meu Deus do céu, cara. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e em grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Legal. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu comer. Isso aí eu acho legal. Tipo assim, até os 2 anos de idade, beleza. Sem internet, porque realmente, mano, é a idade que a criança tá ali pra se desenvolver, né? Mano, depois dos 2 anos, eu digo por da minha sobrinha, né? Minha sobrinha tava sempre, tipo, volta e meia, consumia, tipo, realmente, como ela disse, 1 hora por dia de YouTube. Só que era vídeos como, mano, Mundo Bita, tá ligado? Musiquinha que ensinava a falar inglês, musiquinha que ensinava a contar. Mano, a minha sobrinha com
3, 4 anos, por aí, ela sabia contar até 10 em inglês, tá ligado? Mano, eu fui aprender isso aí com 12, 13 anos, tá ligado? Quando eu fui aprender na escola, filho, nem sabia contar até 10 em inglês, tá louco? Minha sobrinha sabia. Mano, porque por causa desses vídeos, tá ligado? Esses vídeos, assim, assistir, acho legal aqui não assistir, porque ajuda no desenvolvimento da criança, né? A criança fica inteligente. A minha sobrinha é muito inteligente, muito inteligente. Mas ela vê esse tipo de vídeo, tá ligado? Não fica vendo, tipo, coisa errada, né? Até porque se a gente vê ela, tipo, algum vídeo que apareceu que não seja legal, a gente até tira. Coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é extremamente, é uma exposição extremamente que não cuida da saúde deles. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura de fato de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela fala, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá
né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, Fel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você pode... E quando a gente é criança, a gente não entende isso, né? Porque eu fui ter meu primeiro celular, tinha 15 anos, eu acho. Acho que eu tinha 15 anos, 15, 14, por aí. Que eu comprei, tá? Não foi nem ganho, eu não ganhei, eu comprei. Que eu já trabalhava, eu tinha um dinheirinho, eu comprei. Cara... eu fui ter com 14, 15 anos. E teve uma vez, né, que eu lembro até hoje, velho. A minha mãe queria pegar meu celular pra olhar o que tinha, pra ver mensagem no WhatsApp, coisa assim. E, tipo, eu fiquei totalmente desconfortável com isso e não queria. A gente chorei, briguei. A loucura. Mas, tipo, eu entendo agora, tipo, a preocupação. Entendeu? Ela não sabe com quem que eu tava falando, ela não sabe com o que eu tava vendo, o que eu tava assistindo, o que eu tava consumindo. Então, tipo, eu entendo a preocupação. Mas na época eu não entendia, mano. Eu fiquei totalmente indignado, tá ligado? Por ela querer ver o meu celular. É loucura, pô. Mas hoje em dia eu entendo e eu também, se eu fosse pai, eu também veria, tá? Eu veria também, porque, mano, a gente tem que prestar atenção no que nossos filhos estão consumindo, né? Você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, tá sendo exposto a tudo. Verdade. Não tá seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser... Antes de dar o celular, fala, se bem que isso também não funciona, né? Eu vou te dar um celular, mas eu vou poder ver teu celular a hora que eu quiser. Também não vai adiantar. Demais. Depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso.
Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então, acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso, eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor para... E aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda, assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidades de se relacionar, buscando se conectar. Mano, verdade. Mano, é loucura, mano. Tipo, hoje em dia as pessoas não conseguem conversar, mano. Não conseguem conversar, mano. Conversar. Tipo, não conseguem, tipo, trocar 1 minuto de palavra sem estar aqui, ó, mexendo no celular. Não conseguem, não dá. Não, eles, tipo, às vezes não sabem nem, tipo, puxar um assunto, continuar uma conversa. Mano, não conseguem. Simplesmente. Tipo, mano, eu trabalho com vendas, tá ligado? Eu trabalho com vendas. Eu desenvolvi muito minha habilidade de conversa. Mas, mano, eu vou conversar com pessoas que não... Tipo, até pessoas mais velhas, velho. Que não conseguem. Não consegue. Tipo, às vezes, tá. Daí eu acho, ó, sim, legal. Não consegue. Mano, é loucura, tá? Tá com outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram, e sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre, e aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros, e uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural, porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado, porque a família escolher um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança ou para um adolescente ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado, qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são 2 movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho, tô aqui com você.
A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito Parabéns. bom. Obrigada. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre a denunciar de forma gratuita e anônima 24 horas. Até a próxima. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Baiuec para apurar possíveis explorações de menor e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camininha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse inteirinho, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF. Nesse caso, uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho um completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais hediondos que existem. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Em breve, mais pessoas deixarão de ser usernames e se tornarão nomes. Caralho. Não. Parabéns pro Felca. Boa noite. Olá, boa porra. noite. O caso... Parabéns pro Felca que fez o vídeo. Parabéns pra quem editou. Parabéns. Mano, caralho, que vídeo. Era um vídeo que precisava... Era um assunto que precisava ser falado. Um vídeo muito bem feito pra falar sobre esse assunto. E, mano, o Felca... Mano, falou muito bem. Olha, de verdade, eu admiro muito o Felca. Parabéns. Mano, foi... Olha, que vídeo
foda, mano. Ele é um negócio que realmente, velho, é nojento. Nojento demais, mano. Mano, parabéns, tá, Felca? Parabéns. Acho que é isso que eu tenho que falar. E é isso. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui, tá? Se quiser deixar algum comentário, alguma coisa, fique à vontade. E deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis. Muito obrigado. Fui.